Terá algumas pesquisas que eu fiz, referente à escravidão. Quais eram as formas do trabalho escravo? O trabalho escravo, diferentemente das infrações simples contra as leis trabalhistas, podem ser constatados com base na observância de certas características comuns. Tais características incluem o trabalho forçado, quando o trabalhador não querendo mais continuar naquela atividade trabalhista em que se encontra, é forçado por seu patrão mediante força física, saldo de dívida, chantagem ou qualquer outro fator. Ele está sendo escravizado. Temos também a jornada exaustiva. Se o trabalhador é submetido a longas jornadas, na maioria das vezes não remuneradas, que não possibilitam um descanso necessário entre uma jornada e outra e colocam em risco a sua saúde, ele pode estar em condições de escravidão. Também há muitas vezes o desrespeito ao cansaço semanal. A servidão por dívida. Quando o trabalhador é forçado a continuar trabalhando para saldar dívidas com o empregador. Ele está em condições de escravidão. Essas dívidas incluem, na maioria das vezes, passagem, alojamento e alimentação, que mesmo precários são cobrados por um valor exorbitante para que a vítima seja mantida como escrava. E por último, condições degradantes. Quando o trabalhador é mantido em condições degradantes em seu ambiente de trabalho, as quais podem incluir violência física e psicológica, alojamentos precários, alimentação e água insuficientes ou insalubres, e falta de assistência médica, ele está em condições de escravidão. Como eles eram tratados ou comprados? Os africanos foram trazidos para o Brasil para realizar o trabalho forçado, sem pagamento em relação de subsistência, sob constante ameaças e violência. Eles podiam ser vendidos, doados, emprestados, alugados, hipotecados ou confiscados. Durante o trajeto, muitos homens e mulheres morriam, e os corpos eram lançados ao mar. Aqueles que sobreviviam à viagem eram vendidos no Brasil pelos comerciantes portugueses. Eles eram tratados como mercadoria e negociados de feira em feira, aprisionados em barracões e em porões de navios negreiros. Esses indivíduos sofriam com fome, com sede e com inúmeras doenças que contraíam, devido à subnutrição e às péssimas condições de higiene nas quais eram obrigados a viver. Ao chegarem aos seus destinos, em terras muito distantes, eram novamente trancafiados em outros barracões e ali esperavam seus compradores, ou seja, seus novos senhores. Assim que chegavam, os escravos perdiam o direito de usar o seu nome africano e de praticar as suas antigas tradições. Eram batizados segundo a fé católica e recebiam nomes portugueses, como João, Joaquim ou Maria. Por isso, suas origens acabaram sendo apagadas dos registros históricos. Ainda hoje, os pesquisadores têm dificuldade para identificar que grupos das milhares de etnias africanas eles pertenciam. A sociedade escravista brasileira necessitava de mão de obra para a lavoura e a mineração. Para suprir esse mercado, a maioria dos escravos africanos negociados aqui eram homens e tinham entre 15 e 30 anos de idade. Um problema que os escravos recém-chegados encontravam era saber se comunicar, principalmente para entender as ordens que recebiam. Os escravos que ainda não sabiam falar o português eram chamados de boçais. Os que já tinham algum conhecimento da língua eram chamados de ladinos. Existiam também os crioulos, que eram os escravos nascidos no Brasil e, portanto, já estavam integrados à cultura local. Como se alimentavam e como se vestiam.
A condição de vida escrava era desumana. Os escravos se alimentavam de forma precária, vestiam trapos e trabalhavam em excesso. A farinha de mandioca era a base da alimentação dos escravos. Sobre a comida dos cativos, Rugendas observou que eram alimentados com a farinha de mandioca, feijão, carne seca, toucinho, banana e frutas refrescantes. Já Saint-Hilaire registrou em 1817, abre aspas, é fazendo cozer o fubá na água, sem acrescentar sal, que se faz essa espécie de polenta grosseira que se chama angu, e constitui o principal alimento dos escravos. Fecha aspas. Na época da escravidão no Brasil, os escravos viviam em senzalas, um tipo de habitação coletiva sem condições de vida. Os negros eram tratados como mercadoria e eram obrigados a trabalhar nas grandes fazendas dos senhores de escravos. Dentro das senzalas, os escravos tinham pequenos cobertores e travesseiros de palha. No período da escravidão, o Brasil tinha muitas manufeitas de algodão que faziam roupas destinadas aos negros. As roupas dos escravos eram feitas com um tecido grosso, composto basicamente de calça, camisetas e um tipo de colete para os homens. Já para as mulheres, as roupas eram saias e blusa de chita ou cretone. Os escravos que trabalhavam no campo estavam sempre vestidos com roupas velhas e recebiam um tipo de chapéu por causa da exposição ao sol e à chuva. Para os escravos domésticos, que eram escolhidos pela beleza, os senhores direcionavam roupas limpas e de qualidade, principalmente para as mucamas. Para as noites mais frias do ano, os escravos vestiam um poncho de tecido grosso. Qual é a origem da escravidão? Causas, consequências. A escravidão no Brasil foi implantada no início do século XVI. Em 1535 chegou a Salvador, Bahia, o primeiro navio com negros escravizados. Esse ano é o marco do início da escravidão no Brasil, que só terminaria 353 anos depois, em 3 de maio de 1888, com a Lei Áurea. As primeiras pessoas a serem escravizadas na colônia foram os indígenas. Posteriormente, negros africanos seriam capturados em possessões portuguesas como Angola e Moçambique, e regiões como o reino do Daomé e trazidos à força ao Brasil para serem escravizados. Os historiadores apontam várias causas para se empregar a mão de obra escrava nas colônias. Portugal tinha uma população pequena de cerca de 2 milhões de pessoas e não tinham condições de dispensar parte de seus habitantes para sua colônia americana. Para suprir os braços que faltavam, os colonizadores usaram a escravidão, que já era praticada na África e no mundo árabe. As consequências da escravidão para toda a sociedade brasileira foram imensas, a começar pela exclusão, marginalização e práticas desumanas praticadas contra os escravos. Em segundo lugar, tem-se a construção do racismo e do preconceito étnico, onde o fenótipo negro e mestiço acabou sendo associados à inferioridade, o que ocorre ainda que de maneira velada, isso é, escondida por assim dizer. Outras das consequências da escravidão são a violência contra os negros, a pobreza, desigualdade social, o que implica em uma série de problemas de saúde, inseguranças e problemas sociais. Como foi o fim da escravidão para esses escravos? A abolição da escravatura foi um dos melhores acontecimentos e mais marcantes na história do Brasil, que marcou o fim da escravização dos negros no Brasil. Abre aspas. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império
para que a instituição da escravidão fosse abolida no nosso país. Fecha aspas. Ah, o trabalho escravo é crime porque era algo desumano que acontecia com eles. Algo que, algo que deixou sequelas até nos dias atuais. Então resolveram assinar a Lei Áurea que acabou resolvendo na medida do possível. O racismo, infelizmente, foi uma das sequelas, e nos dias atuais temos pessoas com pensamentos racistas e não conseguem aprender. É isso! Esse foi meu trabalho. Espero que você tenha gostado. E até o próximo trabalho. Tchau, tchau.